Na quarta rodada do Cariocão 2025, Vasco, Fluminense e Flamengo conseguiram suas primeiras vitórias no campeonato, mas o líder segue sendo o Maricá. Pois é, gente, nessa rodada 4 do Campeonato Carioca de 2025, alguns jogadores dos elencos principais aí dos 4 grandes da capital começaram a entrar em campo e talvez por isso as coisas vão começar a mudar daqui para frente, principalmente no que diz respeito à tabela de classificação. Mas, por enquanto, um pequeno segue fazendo sua parte. No estádio João Saldanha, debaixo de um sol de quase 40 graus, o Maricá venceu e segue mais líder do que nunca. E a vítima da vez foi o Nova Iguaçu, que chegou nessa quarta rodada disputando a liderança com a equipe da região dos Lagos. Os gols só saíram no segundo tempo e os dois foram de pênaltis, bem convertidos pelo Valber. Placar final, Maricá 2-0. E com essa derrota, o Nova Iguaçu perdeu a vice-liderança para o Volta Redonda. O único representante do Sul Fluminense nesse Cariocão e o único time do Rio de Janeiro que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Voltaço passou por cima do Botafogo no Newton Santos. E essa terceira vitória consecutiva do time na competição começou a ser construída com o gol do zagueiro Gabriel Bahia no primeiro tempo. Mas ainda na primeira etapa, o Matheus Nascimento, que vem sendo muito criticado pela torcida, marcou esse bonito gol de empate. Só que antes do intervalo, o Bruno Santos de cabeça recolocou os visitantes à frente do placar e esse foi o gol da vitória. Placar final, Volta Redonda 2-1. Em seu último jogo no Nordeste, válido pelo Cariocão 2025, o Flamengo finalmente venceu a primeira. Na verdade, não venceu não, goleou o Lanterna Bangu. No Castelão, lá no Maranhão, o mesmo estádio que o time foi derrotado pelo Nova Iguaçu no último domingo, saiu a maior goleada do campeonato até agora. Isso muito por conta da expulsão relâmpago do Moretti, logo aos 8 minutos de bola rolando. A partir daí o Flamengo aumentou a velocidade e o Bangu teve que se segurar o máximo que pôde, até que aos 39 minutos o Felipe Tereza abriu o placar. Os outros 4 gols só saíram no segundo tempo. Aos 7 minutos, com o Wallace Ian após assistência do próprio Felipe Tereza, o terceiro gol do Mengão veio minutos depois com o Carlinhos de canhota após passe do Guilherme. Não deu nem tempo de respirar e saiu o quarto gol com o próprio Guilherme após assistência do Daniel Salles. E finalmente o quinto gol saiu dos pés do Carlinhos, segundo dele, após escanteio cobrado aos 34 minutos. Placar final, Flamengo 5-0. Lá em Bacaxá, os dois times de Saquarema se enfrentaram e tudo terminou em empate. Jogando em casa no estádio Elci Rezende, mesmo palco do empate com o Vasco no último domingo, o Boa Vista se salvou da derrota no final contra o Sampaio Corrêa. De pênalti, o experiente rodado Elias colocou os visitantes à frente, até que aos 35 minutos do segundo tempo, o Zé Vitor deixou tudo igual, e esse foi o placar final, 1-1. Os outros 2 jogos dessa quarta rodada do Cariocão terminaram com vitórias do Fluminense e do Vasco, as primeiras. O tricolor visitou a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e conseguiu sua primeira vitória no campeonato. Essa vitória começou a ser construída com o gol do Keno, logo aos 9 minutos de bola rolando. A partir daí apareceu o artilheiro Cano, que estava sumido, hein? Ele marcou o primeiro ainda na primeira etapa de pênalti, e antes que o argentino marcasse o terceiro gol do Flu, a Portuguesa diminuiu com o Romarinho. Bonito gol, hein? Aí no segundo tempo, após a jogada do Serna pela direita e contando com falha do goleiro, Germancano deu números finais à partida. Placar final, Portuguesa 1, Fluminense 3. Assim como o Fluminense e o Flamengo, o Vasco finalmente conseguiu alcançar sua primeira vitória no campeonato e foi bem longe de casa. Na estreia do time principal lá na Arena Amazônia, em Manaus, contando com um bom público presente, o Cruz Maltino derrotou o Madureira. O primeiro gol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo com o Paulinho, com o passe do Tietê, após saída de bola errada ali do time adversário, e quem fechou com chave de ouro foi o centroavante Verrete, camisa 99, de cabeça com bonita assistência do Pumita. Final, Vasco 2-0. E após o fim dessa quarta rodada, segue o líder, e até agora invicto aí o Maricá, que tem 10 pontos. Desses 4 jogos o time venceu 3, empatou 1 e nenhuma derrota, além do Maricá só mais um time que continua no campeonato que não perdeu ainda. O Volta Redonda agora é vice-líder, já que venceu 3 jogos seguidos após a derrota na primeira rodada para o Madureira, com 9 pontos. Em terceiro, o Nova Iguaçu perdeu uma posição, mas continua no G4 com 7 pontos. E fechando o G4 hoje, a Portuguesa, que foi vítima do Fluminense, com 6 pontos. Abrindo aí a classificação dos times que estão fora do G4, mas estariam dentro da Taça Rio, temos o Vasco em quinto com 6 pontos, o Fluminense em sexto com 5 pontos, o Boa Vista em sétimo com 5 pontos, também com 5 pontos em oitavo, Sampaio Corrêa. E os outros times que seguem na tabela de classificação fora de qualquer competição, tá aí o Flamengo em nono com 4 pontos, o Madureira em décimo também com 4 pontos,
O Botafogo agora vice-lanterna com 3 pontinhos. E aí o time que é lanterna e seria rebaixado hoje é o Bangu com apenas 1 ponto. A partir da próxima rodada, quinta rodada, os times são obrigados a utilizar aí os seus principais jogadores, o time principal, né? E isso, óbvio, que vale para os 4 grandes da capital. Por exemplo, o time principal do Flamengo já estreia sábado contra o Volta Redonda, mas esse jogo não vai ser no Rio, hein? O Flamengo continua fora do Rio de Janeiro. O jogo vai ser lá no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, no sábado, dia 25, aí às 4h30. O único jogo do sábado. Os outros jogos serão no domingo aí. O líder Maricá recebe o Sampaio Corrêa no João Saldanha, 15 para as 4 da tarde. Aí fora do Rio, lá no Kleber Andrade, lá no Espírito Santo, o Madureira, que enfrentou o Vasco em Manaus, vai enfrentar agora o Fluminense fora de casa, lá no Espírito Santo. No domingo, às 18 horas, no Newton Santos, o Botafogo recebe o Bangu, os piores colocados aí da tabela, o Botafogo que é o penúltimo colocado e o Bangu que é o lanterna. E ainda no domingo, só que às 9 horas da noite, que horário ruim, em São Januário, o Vasco enfrenta a Portuguesa. E aí na segunda-feira fecha a rodada no estádio Laranjal, lá em Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu enfrentando o Boa Vista às 6 horas, 18 horas aí. E essas foram as informações aí do Cariocão, da 4ª rodada do Cariocão de 2025, por isso eu te peço, se gostou, deixa o like maneiro. Se não conhece aqui o PFC, o Planeta Futebol Clube, se inscreva, acione o sininho das notificações e fica ligado que aqui o assunto até março vai ser Campeonato Carioca, Cariocão 2025. Depois eu vou dar uma prioridade máxima aí ao nosso querido Super Mundial de Clubes, que vai acontecer no meio do ano. Espero que tenha gostado desse vídeo. Me segue também no Instagram _OliveiraRJ. Vou deixar o link aqui em cima, ou esse link vai estar na descrição do vídeo. Então vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e até a próxima.